Hoje eu vou mostrar para vocês a linha 2026 da versão Impetus desse carro aqui, o Fiat Fastback, que muito entre aspas, agora é híbrido. Na verdade é um híbrido leve, mas será que esse sistema faz diferença? Fica tranquilo que eu vou contar tudo para você nessa avaliação completa, onde a gente vai também detalhar, por exemplo, a lista de equipamentos, o acabamento, consumo, desempenho, fazer o test drive com ele, mostrar espaço interno, porta-malas, tudo para vocês, para a gente concluir se vale a pena ou não você levar para casa o Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026. Vamos começar pelo design, que inclusive mudou na linha 2026. Agora o Fastback tem uma linguagem visual mais próxima dos modelos europeus da Fiat, que ainda até mesmo serão lançados como a próxima geração do Fastback. Então ele traz linhas um pouco mais quadradas e retas. O logo da Fiat é escurecido nessa versão, continua com o Fiat Flag ali do lado esquerdo do carro, e aqui embaixo tem um novo para-choque também com linhas mais retas e quadradas. Tem esse novo detalhe que é como se fosse uma entrada de ar aqui fake, né, mas que fica muito bonita também. Nessa versão, essa barra aqui em cima que vai de um farol a outro, ela é no Black Piano. E falando de farol, a gente tem um conjunto 100% em LED, graças a Deus. Você encontra o DRL e a luz de lanterna, que ficam no mesmo lugar, também a luz de seta que pisca nessa mesma posição, mas ainda por espelhos, tá? Não é projetor, mas você tem o farol baixo e o farol alto também 100% em LED. A única coisa que me incomoda é que esse DRL ele nunca desliga quando a chave está acionada, mesmo se o motor estiver desligado. Então à noite você está parado em algum local público, vai ficar chamando atenção à toa. E ali embaixo você tem até meio escondido o farol de neblina. Esse curiosamente tem o sistema de projetor, e ele também é em LED e possui a luz de conversão estática até 40 km/h. Virou o volante para um dos lados ou então acionou a seta, ele vai acender somente o farol de neblina do lado correspondente para ajudar a iluminar na curva. Esse conjunto de iluminação também possui o farol alto automático. Quase que eu esqueço de falar, mas os faróis de neblina eles fazem parte do pacote Sunroof, que traz, por exemplo, o teto panorâmico e outros itens. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de ligar leve, aro 18 com pneus medida 215, 45, logicamente de uso urbano. Nessa versão tem um acabamento escurecido, mas na Limited Edition com motor 1.3 turbo é o mesmo desenho de roda, porém com acabamento diamantado, que eu particularmente gosto mais. Nessa versão, trazendo um opcional que traz, entre outros itens, o teto panorâmico, você tem também uma borda maior aqui de pintura nessa moldura. Vou colocar uma foto para vocês verem que nas outras versões é realmente toda essa parte em plástico preto. Aqui embaixo também fica mais discreto e eu acho mais bonito assim. Retrovisores, qualquer cor do carro que você escolher, ele vai ser em Black Piano. Tem repetidor de seta em LED, tem uma luz de cortesia, tem outras funções também que a gente mostra daqui a pouco. A maçaneta é na cor do carro também, depois a gente fala sobre a chave presencial. O arco inferior dos vidros é no Black Piano, ele chega até aqui a metade, porém a parte de cima não é. E aqui também, ó, plástico preto convencional na coluna B. O teto também é em Black Piano nessa parte e aqui na frente é vidro, porque esse carro tem a opcional do teto panorâmico. Já aqui na traseira a gente percebe, lógico, o visual mais coupé. Não temos limpador traseiro. Faz um pouco de falta, mas lógico que ia ficar horrível nesse carro, né? Tem um detalhezinho aqui, ó, da carroceria do Fastback. Vai ser difícil focar aqui, hein? Ah lá, ó. Viram, né? Tem o logo Fiat também escurecido, Fastback aqui do lado esquerdo, e o T200, que é relativo à motorização 1.0 turbo, com o Hybrid. Abaixo a gente percebe também que ele tem uma maior parte pintada na cor da carroceria, ao contrário de algumas outras versões. Agora sobre o conjunto de iluminação, a gente tem aqui felizmente tudo 100% em LED, ao contrário do Pulse, que passou recentemente aqui no canal. Tem a luz de lanterna, que fica sempre ligada junto com o DRL, tem a luz de freio, a luz de ré, que fica bem grande ali embaixo, e a luz de seta ali do lado esquerdo. Só faltou uma lanterna de neblina traseira, mas o brake light ali em cima também é totalmente em LED. Eu não acredito que você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não deixou o seu like aqui embaixo. Se ainda não hypou o vídeo, arrasta os comentários ali para o lado, seja para o lado esquerdo ou direito, que você vai encontrar a opção de hypar o vídeo totalmente de graça. Você pode pagar também se você quiser, aí com certeza você vai me deixar
ainda mais feliz. Mas de qualquer forma, já agradeço esse apoio de vocês. Chegou a hora de falar sobre o conjunto mecânico, que é a principal mudança aqui desse carro, né? Primeiro, eu cito que esse carro ainda utiliza o motor 1.0 T200, aquele turboflex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Continua rendendo, inclusive, 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina, a 5.750 rotações. O torque também permanece em 20,4 kgfm a somente 1.750 RPM. Agora, a questão é que você tem aqui também um motor elétrico, né? Apesar de ser bem discreto, digamos assim. Porque ele tem somente 4 cavalos de potência e 1 kgfm de torque. E por que a potência máxima do carro continua ali nos 130 cavalos no etanol e 20,4 de torque? Simplesmente porque esse motor elétrico ele só vai atuar quando o motor a combustão está ali entre mais ou menos 1.000 e 3.000 rotações. E a potência, vocês viram que chega a quase 6.000 rotações. Então eles atuam de formas e em momentos diferentes. Para vocês entenderem aqui, quem é um pouco mais técnico, o motor elétrico ele praticamente é um super alternador. Ele substitui o alternador e o motor de partida, o que deixa inclusive o carro um pouco mais suave quando você liga a motorização, também inclusive pelo sistema Start-Stop. A grande função aqui, na verdade, desse motor elétrico não é então agregar desempenho ao carro, mas sim poupar esforço do motor principal nessa faixa de rotação que eu falei para vocês. Então, principalmente nas subidas, fica evidente que ele deixa o motor sim trabalhar de forma mais suave. O que não muda, né, aqui no Fastback também é a transmissão, continua sendo CVT, simulando 7 marchas. Não faria nenhum sentido, mas seria bem legal ver um Fastback com tração nas 4 rodas, né? Por enquanto, segue somente nas rodas dianteiras. Agora eu quero falar sobre bateria. Aqui você encontra aquela bateria de 12 volts do carro tradicional, mas você tem uma outra bateria de 12 volts nesse carro que é justamente do sistema híbrido leve. Essa bateria, ela possui também 12 volts, ao contrário de 48 volts como outros híbridos leves, então aqui o sistema é um pouco mais simples ainda. Possui somente 11 amperes de capacidade e 0,13 kWh. Vou até explicar para vocês o que é um carro híbrido leve. A gente pode chamar de carro híbrido aquele que tem um motor a combustão mais um motor elétrico. Por que aqui ele é leve, é um semi-híbrido? Porque esse motor ele nunca traciona as rodas. No híbrido convencional, você consegue andar, por mais que sejam poucos quilômetros, em modo 100% elétrico e por isso você tem uma bateria maior. Existe ainda o híbrido plug-in, que basicamente é um híbrido convencional, mas que você pode recarregar na tomada e geralmente eles possuem uma bateria também maior para garantir uma maior autonomia. Então vamos dizer que por mais que a Fiat esteja certa pela legislação ao chamar esse carro de híbrido, ele deveria na verdade ser considerado como um eletrificado ou realmente citar sempre como um semi-híbrido, como um híbrido leve. O MHEV significa Mild Hybrid Electric Vehicle. Como que você recarrega essa bateria? Isso tem em todos os tipos de híbridos e também nos elétricos principalmente. Quando você freia o carro ou então você tira o pedal do acelerador, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética, aquela de movimento, em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco da carga da bateria. Aqui nesse caso não é o motor a combustão que recarrega a bateria, tá? É somente pelas frenagens mesmo, mas já é o suficiente. Falando agora sobre o peso para vocês, nessa versão são 1.271 kg. Realmente não achei um peso muito alto não. E o legal é que ao contrário do Pulse, aqui você pode sim conectar um reboque nesse carro. Ele suporta até 400 kg num trailer sem freio. Números de desempenho, segundo a Fiat, esse carro acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos com etanol e 9,7 com gasolina. Já a velocidade máxima, 196 com etanol e 194 com gasolina. E com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números oficiais do Inmetro, na cidade com etanol, 8,9 km por litro, com gasolina, 12,6. Na estrada, 9,8 com etanol e 13,9 com gasolina. Mas eu testei esse carro por uma semana e posso dizer para vocês que na cidade eu geralmente fiz entre 9,5 e até 12 km por litro mais ou menos. Em condições mais favoráveis, até encosta ali nos 13, mas isso já é um pouco mais raro. E a gente fez o nosso teste de consumo urbano seguindo aquele padrão de sempre, ar-condicionado ligado, na gasolina, com um trecho 100% urbano, e ele fez 10,9 km por litro. Na estrada,
eu geralmente consegui entre 15,5 e, dependendo da condição, até uns 19 km por litro. Tanto é que no nosso trecho padrão, lá na rodovia dos Bandeirantes, com ar-condicionado ligado e também na gasolina, ele fez 19,2 km por litro, um consumo realmente muito bom, pelo menos na estrada. Agora, o que me decepciona é que o tanque de combustível tem somente 45 litros. Ele já era pequeno, tinha 47, e como ele passou por algumas mudanças em relação às normas de emissões de poluentes, ele ainda perdeu 2 litros da capacidade. Aproveitando esse momento mais técnico, a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson. Na traseira, o tradicional eixo de torção. Sabe o que também é tradicional? Os freios. Aqui atrás, ó, a tambor. Na dianteira, os freios são a disco ventilados. Outras questões que eu gosto sempre de citar: esse carro usa a plataforma MLA, que é uma evolução da MP1, e MPS, que é do Argo e do Cronos, que por sinal são evoluções da plataforma antiga lá do Palio. E esse carro é sim brasileiro, produzido lá em Betim, Minas Gerais. Né, uai? Aproveita ele aqui de lado para a gente falar agora sobre dimensões e, como sempre, eu vou fazer um comparativo com outros dois modelos. Dessa vez eu escolhi aqui o Hyundai Creta e também o Volkswagen Nivus. Vamos lá, de comprimento são 4,44 no Fastback, 4,33 no Creta e 4,27, ainda menor, no Nivus. Então esse carro é grande, pelo menos de comprimento. De largura, 1,77 aqui no Fiat, ou 1,99 se a gente levar em conta os retrovisores, enquanto o Creta tem 1,79 e o Nivus ainda menor, com quase 1,76. A altura, 1,54 aqui no Fastback, não tem barras de teto, enquanto o Creta tem 1,62 sem as barras e o Nivus tem praticamente 1,50 somente. Entre eixos, esse aqui decepciona um pouco, somente 2,53 no Fastback, enquanto o Creta tem 2,61, é bem maior, e o Nivus quase 2,57. Números que ajudam na capacidade off-road do carro. A altura mínima em relação ao solo é de 19,8 centímetros. O ângulo de entrada aqui na frente, 20,2 graus, o ângulo central não foi informado, e o de saída lá atrás, 24,5 graus. A capacidade de imersão na água, 40 centímetros. Estamos finalmente no interior do Fastback. Vamos ver o acabamento? Plástico duro, hein? Aqui a gente tem uma faixa em couro, que é novidade. Mais abaixo, volta o plástico duro. Aqui do lado esquerdo, a gente encontra um nicho que serve como um pequeno porta-objetos. Aqui na porta em si, ó, plástico duro na parte de cima, mas como novidade também tem essa grande região aqui num couro microperfurado. Essa parte de couro ele já tinha antes, mas era só isso aqui. Você tem o rebatimento elétrico, a função de tilt down, que abaixa o espelho direito assim que você engata a ré, e agora você tem ali sensores de ponto cego. Mas é uma novidade também da linha 2026 desse carro. Um pequeno nicho que serve como um porta-objetos, e aqui embaixo, ó, você tem realmente um espaço muito estreito. Tanto é que aquela nossa garrafa de 500 ml, que nem é tão grande, tá? Ela é térmica, ó, não entra. Não temos soleirinha nessa versão, os tapetes são em carpete, possuem aqui as travas, e embora a Fastback tenha o banco elétrico para o motorista como uma das principais novidades da linha 26, essa configuração ímpetus, mesmo com os opcionais disponíveis, não tem o ajuste elétrico. E no começo, você vai colocar aqui os pés para trás e vai bater aqui na parte da bateria. Com o tempo se acostuma, mas incomoda um pouquinho ainda. Falei de banco, então vamos mostrar os detalhes. Ele tem esse couro microperfurado, mas eu não gosto muito do design porque ele é realmente bem simples, totalmente liso, né? Não tem aquecimento e resfriamento também, ele só é microperfurado no design. Pelo menos o apoio de cabeça aqui tem o ajuste variável e os bancos são mais ou menos confortáveis. Não são dos mais macios, mas também não são tão duros. Sistema de ar-condicionado, você tem aqui alguns comandos físicos, tá? Desse lado direito. E aqui olha que interessante, quando tá branco, você mexe na ventilação do ar. Clicou, ficou aqui colorido, você mexe agora na temperatura. Aqui você tem quase todos os comandos físicos, pelo menos os principais. Mas se você quiser, você também pode comandar o ar-condicionado aqui pela central multimídia, inclusive com alguns comandos adicionais.
Ele é digital, porém de uma simples zona, tá? Já poderia ser dual zone e ter para o passageiro também, né? Seguindo aqui pelo console, desse lado a gente tem o comando físico para o volume. Aqui é o TC+, né? Que é aquele controle de estabilidade inteligente, que facilita você sair de uma situação de lama, por exemplo. Para mutar o som, para desligar a tela da multimídia. Aqui é a trava do carro, olha que interessante. Quando tá vermelho é porque tem alguma porta aberta. Para desligar os sensores de estacionamento, e aqui o sistema de permanência em faixa. O aviso do airbag e, claro, o pisca-alerta. Aqui abaixo a gente encontra duas entradinhas USB, uma do tipo A, outra do tipo C, e o carregador de celular por indução, que tem essas abas, né, para travar o celular, e tem também ventilação. Então, usando o ventilador ou ar-condicionado, ele vai sair aqui sempre um jato de ar frio. Tem aqui a alavanca de transmissão já conhecida de anos de vários Fiat. Tem esse acabamento Black Piano aqui com o prateado nas laterais. Freio de estacionamento eletrônico com aquela função auto-hold, mas você não encontra botão aqui para desligar o sistema Start-Stop. 2 porta-copos, tem os ajustes para garrafas maiores ficarem mais bem presas, porém o espaço aqui não é tão grande. Agora, se você quiser mais espaço no console central, você tira esse porta-copos. É fácil para limpar também, né? Bem melhor. Apoio de braço é revestido em couro, tem o ajuste de distância, mas o de altura não existe. Você tem só a opção de abrir aqui o compartimento. Aí você encontra um porta-lenço, né? E também ali um espaço para guardar algumas coisas, embora ele não seja refrigerado. Porta-luvas desce suavemente, olha que legal. Espaço bem grande e tem iluminação, embora não seja em LED. Só faltou a ventilação, né? E claro, ele continua desalinhado como todo Pulse Fastback. Aqui na parte de cima a gente vê uma saída fake do Twitter, porque a ficha técnica diz que esse carro tem 4 alto-falantes, né? Então acho que não tem aqui o Twitter. O revestimento do teto é em preto. Falta um porta-óculos ou alça de mão aqui para o motorista. Você tem aqui para o passageiro, mas ela não volta suavemente. Pelo menos tem um ajuste de altura aqui para os cintos de segurança, tanto do motorista quanto do passageiro. Aqui em cima o retrovisor fotocrômico, difícil de focar, mas você tem aqui o botão do SOS para fazer uma chamada de emergência, né? E também aqui, se você quiser desligar a função automática de escurecimento. Luzes bem vagabundinhas, hein, Fiat? Elas não iluminam muito bem e também não são em LED. Pelo menos você pode acionar individualmente. E antes de falar sobre isso aqui, cito o quebra-sol. Tem porta-documento, tem o espelho com tampão e finalmente a Fiat colocou iluminação. Faz parte do pacote opcional que traz o teto panorâmico e você tem que acender ela manualmente, mas pelo menos agora tem, né? Só que, cadê o tampão aqui, hein, Fiat? Esqueceu. Agora sim, falando desse botãozinho, você tem como opcional, como eu disse, esse novo teto panorâmico. Ele é fixo, não abre, mas ele tem um ótimo tamanho e você tem essa redinha aqui. Segurando um pouco, ele vai fazer a abertura ou fechamento 100% automático. Volante multifuncional, acho o desenho dele bem bonito, tem uma boa pegada também, tem essa parte micro perfurada aqui no couro e ele tem, lógico, ajuste de altura e profundidade. E ele é multifuncional, os comandos ficam, na verdade, aqui atrás, ó, abaixo do pedal shift, mas você encontra desse lado direito a possibilidade de trocar a fonte de áudio no meio do botão ou também aumentar e abaixar o volume. Lá do outro lado você passa as faixas, né, trocar de rádio, trocar de música, etc. E o botão do meio não faz nada. Do lado esquerdo, comandos para mexer no painel, atender ou encerrar chamadas, e se você segurar um pouquinho aqui, você tem o comando de voz do seu smartphone. Do lado direito, o botão Sport fica aqui, limitador de velocidade e o piloto automático convencional, tá, o controle de cruzeiro, mas ninguém fala desse jeito, né? Não tem o ACC, que é o adaptativo. Pelo menos tem pedal shifts aqui para você trocar de marcha. Do lado direito, você encontra ali os comandos do limpador. E o sensor de chuva, na verdade, você regula pela multimídia. E aí, se você tiver aqui, por exemplo, no intermitente, com o sensor de chuva ativado, ele vai regular a intensidade automaticamente. Aqui do lado esquerdo, você tem o comando dos faróis e, lógico, que tem o sensor crepuscular, né, para ele ligar automaticamente. Agora, algo muito legal é que quando você vai sair do carro, você pode dar toques aqui na haste de seta para programar quanto tempo os faróis ficarão ligados. Painel de instrumentos, ele tem 7 polegadas, é 100% digital e quando a gente clica aqui no botão de ligar,
Olha a animação bem bonita que ele faz, hein? Você tem as funções que a gente já conhece de vários Stellantis, mas eu vou falar aqui rapidamente. Se alguém quiser fazer o Pix, ó, estamos precisando abastecer o carro, hein? Vamos lá, nessa tela inicial você encontra o conta-giros e por conta do sistema híbrido, agora você tem um indicador de energia aqui do lado esquerdo e ali do lado direito você tem o nível da bateria. Tem também o logo Hybrid aqui no centro que fica sempre padrão. Dando um toque aqui para a direita no volante, você encontra também o econômetro, que aí ele vai te indicar nessa forma de barra circular, né, quando você está sendo econômico ou gastão. Mais um toque para o lado, ele fica mais clean, né, fica sem informações. Um toque para baixo, você encontra os trips de consumo. Então você tem o percurso A, o percurso B, o percurso C, o percurso D, se você quiser criar também. E ainda existe uma média desde o abastecimento, ele mostra duas na verdade, né? O atual e o último abastecimento também. E ainda o histórico de consumo nos últimos trechos de 20 km. Mostra também, aqui exclusivo dessa versão híbrida, obviamente, né, o ganho de energia. Então, durante uma semana, ó, a gente recuperou aqui 7 kWh para a bateria. O que me incomoda é que ele fica mudando o tempo do trajeto e a velocidade média, mesmo com o motor desligado, se a chave estiver acionada, assim como estamos agora. Se o motor nem está ligado, qual que é o sentido em Fiat? Mais um toque para baixo, a gente encontra o fluxo de energia, isso é bem legal. A gente vai falar melhor enquanto estivermos dirigindo, mas ele mostra aqui se você está gastando ou recuperando energia também. Do lado direito a gente tem os dados de performance, olha que legal. Você encontra força G, percentual do turbo, percentual de potência e o conta-giros ali embaixo em barra lateral. Assistentes de direção, né, principalmente o de faixa, você vê por aqui. Mais um toque você reseta a pressão dos pneus. Outro toque você tem aqui quantos dias e quantos quilômetros faltam para a próxima revisão. Mais um para baixo você encontra aqui a configuração de ponto cego, tá? A gente falou isso no vídeo de assistência à condução. Você pode definir um alerta de velocidade para ele apitar quando passou da velocidade e desligar o airbag do passageiro se necessário. Outro toque para baixo você tem as personalizações desse painel. Então aqui no principal você regula, por exemplo, ali em cima qual a informação que você vai colocar. E qualquer uma delas, se você deixar aqui sem fazer nada, ele vai te explicar o que significa. Então aqui a gente pode definir, por exemplo, o consumo médio C, o B, o A, dá para deixar a autonomia também, deixar sem nada, a temperatura externa, o odômetro total do carro, a data, a hora e volta aqui para o consumo médio D. Ali embaixo também, ó, você muda as mesmas informações no odômetro também. Você ainda pode ligar ou desligar os títulos ali para explicar qual que é a informação. Só que, como nesse painel aqui a gente tem essa barra aqui da bateria, você perde aquela informação que você tem aqui do lado por falta de espaço. Você ainda pode mexer aqui na iluminação do painel de instrumentos, ainda é baixa, tá? Mesmo no máximo. Aqui os sons dos alertas e para restaurar todas as configurações do carro, se você quiser, do painel, né? E aí volta ali para o inicial. Tá vendo que você tem aqui luzes interativas nas laterais? Elas mudam de cor também quando você abre a porta, por exemplo, ó, ela fica vermelha indicando que tem uma certa anomalia no carro, né? Algum problema, digamos assim. E quando você deixa o alerta sonoro, o que não faz sentido, né? Mas você deixa o alerta sonoro para o ponto cego, quando ele detectar um carro, por exemplo, desse lado esquerdo, e você acionar a seta para esse lado, ele também vai piscar essas luzes aqui do lado correspondente para te alertar. Agora, se você tirar o alerta sonoro, as luzes não piscam. Vai entender, né? Voltei aqui pro lado de fora do carro para a gente falar sobre a chave presencial. Bem igual dos outros modelos da Fiat. Abertura e trancamento das portas para destravar o porta-malas, ele não sobe eletricamente. Aqui o botão de sinalização para ele acionar luzes e buzina e também a partida remota da motorização. Mas o legal é que por esse botão aqui de travamento na chave ou pelas duas maçanetas dianteiras, você dá um clique aqui, ó, com a chave perto, lógico, né? E ele fecha automaticamente os vidros até o final, não precisa ficar segurando. E logo em seguida ele também rebate os retrovisores. Para abrir o carro nas duas maçanetas da frente, basta colocar a mão aqui se a chave estiver próxima. E a lista de equipamentos completa está aqui na descrição para vocês verem. Mas eu vou falar um pouco sobre essa central multimídia. É chamada de Uconnect, tem uma tela de 10,1 polegadas e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. GPS nativo que funciona muito bem, ele está até indicando aqui, ó, procurar um posto de gasolina porque estamos com o carro na reserva. E ele tem indicação de trânsito em
tempo real, realmente é muito bom. Tem também 4 entradas USB, sendo 2 delas do tipo C. Tem possibilidade de perfis, então se você divide o carro com alguém, você configura todas as opções do carro e salva em um perfil. Então depois você só troca o perfil em vez de ter que mudar a configuração por configuração individualmente. Tem ainda o sistema de conectividade inteligente da Fiat, o Fiat Connect, que permite várias funções através do smartphone, como por exemplo, definir um alerta quando o carro sair de tal perímetro, quando o carro passar de certa velocidade, conferir o nível de combustível, odômetro e etc. E essa central, ela tem, segundo a ficha técnica do carro, somente 4 alto-falantes, o que eu não gostei. Deveria ter 6, né, incluindo ali os tweeters. E a qualidade sonora, não vou dizer que ela é ruim não. Para um carro dessa categoria de SUV compacto, até que ela é relativamente boa, mas poderia ser ainda um pouquinho melhor, ao meu ver. Tem a câmera de ré, você consegue acionar ali mesmo sem engatar ré, se você quiser. Tem a linha de guia dinâmica, então ele indica para onde o carro vai quando você vira o volante, e tem a opção de zoom, mas não tem câmeras 360 graus, infelizmente, em nenhuma versão desse carro. Agora, a definição de imagem dessa tela é realmente muito boa, apesar do brilho dela sim não ser dos maiores. O que importa agora, nenhum carro é de graça, infelizmente, então quanto custa o Fiat Fastback? Nessa versão Impetus híbrida leve, ela não tem a configuração sem o sistema híbrido leve, tá? Pelo menos aqui na Impetus. Custa R$ 167.990 na linha 2026, mas você tem vários opcionais. Você pode adicionar o banco em couro claro, que custa R$ 1.340. Tem também o opcional do Fiat Connect Me e os sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, custa R$ 3.990. E aí você tem o principal opcional, que é o Pack Sunroof, que traz os faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, o teto panorâmico fixo, a iluminação nos quebra-sóis e também a moldura dos paralamas na cor da carroceria. Custa R$ 4.990. Não para por aí, porque a gente ainda tem as cores. Nas sólidas, a preto Vulcano, que é a única gratuita, e a branco Banquisa, que custa R$ 990. Nas metálicas, a belíssima azul Amalfi, o cinza Silverstone e o prata Bari, que custam R$ 1.990 cada uma delas. E essa unidade que vocês estão vendo aqui traz a pintura cinza extrato, que a Fiat chama de especial. Só que ela é sólida, tá? E ela custa R$ 1.490. É um pouquinho mais barato que as metálicas. Senti falta do vermelho Monte Carlo, que você tem para outras versões, mas não encontra aqui na Impetus. O total, então, dessa versão que estamos testando, com o cinza extrato, o sensor de ponto cego e também o teto panorâmico, vai para R$ 178.460. Isso sem considerar a pintura metálica, que é um pouco mais cara, e também os bancos em couro claro, né? Então quase R$ 180 mil. Garantia e revisões. Esse carro tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos é igualzinho lá da frente, também micro perfurado, mas não temos aqui um apoio de braço. Pelo menos tem aqui as saídas de ar com 2 entradinhas USB, sendo uma delas do tipo C. Acabamento de porta, ele é um pouco decepcionante. Totalmente em plástico duro, pelo menos você tem essa grafia igual lá na frente. A parte de couro é só essa aqui, tá? Muito pequena mesmo. E o porta-copos ou porta-objetos aqui embaixo também bastante pequeno. Pelo menos tem o porta-revistas, mas só do lado do passageiro, do motorista ali não tem. Aqui em cima você encontra uma iluminação, embora não seja em LED. Tem também alça de mão que volta de forma bem agressiva e um ganchinho aqui para você pendurar alguma coisa. Tem também, lógico, desse lado aqui. Agora, falando sobre espaço, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. O banco está regulado na posição mais confortável que eu encontrei para mim e o espaço que sobra aqui atrás é esse. Sinceramente, como eu sou bem grande, não é um espaço exatamente ruim. Ele está mais para mediano. Uma pessoa pequena até cabe aqui. Ou se eu colocar o banco um pouquinho mais para frente, por exemplo, alguém já se acomoda com mais tranquilidade aqui atrás. Agora o espaço para a cabeça, o que vocês acham? Não tô confortável, né? Dá para perceber. Eu tô com a cabeça de lado, ó, porque eu não consigo colocar a cabeça reta. Eu consigo colocar se eu ficar assim abaixado, ó, mas é bem desconfortável. Se eu ficar na posição normal, ó, meu cabelo tá raspando, infelizmente, tá? Então, pela caída com o P e também aqui pela redinha do teto, né? Reparem que você tem um ressalto bem grande aqui, ó. E depois aqui, ó, ele fica um pouco mais alto de novo, mas esse ressalto atrapalha. Então, o espaço para a cabeça realmente é péssimo.
Eu me sinto claustrofóbico aqui atrás. Falando agora sobre porta-malas, a abertura é elétrica no destravamento, mas o levantamento da tampa, que é inclusive um pouco pesada, é ainda manual. Primeiro a gente encontra esse tampão aqui que eu gosto bastante, que você consegue dividir, ó. Falando de espaço, 516 litros na medição VDA, que é aquela com bloquinhos, e 600 litros considerando a medida líquida. Para efeito de comparação, o Hyundai Creta ele tem 422 litros em VDA e o Volkswagen Nivus tem 415 também em VDA. Só toma cuidado que essa tampa sobe bastante, né? Então se você tiver uma garagem mais baixa, pode ser que você tenha algum tipo de problema em relação a isso. Encontramos, olha que surpresa boa, uma iluminação em LED aqui do lado direito. Tem também ganchinhos para você fixar algumas cargas. E é basicamente isso. Faltou alguns ganchinhos aqui na parte de cima, né? Quando a gente levanta aqui o piso, encontramos um step do tipo temporário, medida 125/80, aro 16. As rodas originais são aro 18. Vamos puxar aqui o tampão. O único problema é que você tem que fazer isso manual, né? Ele não sobe junto com a tampa do porta-mala. Tem aqui até uma espécie de easter egg mostrando bagagens que você pode colocar aqui, né? E para fechar a tampa, um pouquinho pesada, vai cair o tampa-placa. Quer ver? Ah lá! Vamos aqui ao nosso test drive. Primeira coisa, gosto bastante desse volante. Além de eu achar ele muito bonito, eu considero que é um couro de boa qualidade, inclusive. E falando agora para vocês sobre a calibração da direção, também acho muito bem acertada. Você tem aqui uma direção bastante leve, principalmente aqui em baixas velocidades, em uso urbano, mas quando você aumenta a velocidade na estrada, ela fica consideravelmente mais rígida, sem ficar muito dura ou muito molenga. Então é um acerto muito legal aqui da Fiat. Vamos agora ao nosso teste aqui da dinâmica do carro. Então vamos pegar o nosso ponto de sempre. Por desencargo de consciência, vou até ligar aqui o Sport para a gente abusar um pouco mais aqui nessas curvinhas. Vamos lá, pessoal, acelerando um pouco mais, ó. A gente percebe o quê? A rolagem de carroceria, ela é um pouco alta, tá? O carro ele é um pouquinho desengolçado, mas assim, não é nada exagerado. Eu classificaria então a dinâmica como mediana. Pelo porte do carro e tudo mais, até me surpreendeu. Eu achei que esse carro seria mais molenga em relação à suspensão dele. Passando aqui, ó, 11 km por hora, tranquilamente, tá? Então ele tem bastante altura também livre em relação ao solo, como eu comentei para vocês, o que garante que você não vá raspar o carro facilmente, a não ser que você dê uma rampada com ele, né? Não é para você passar 200 por hora também na valeta. Vamos falar um pouco sobre isolamento acústico. Sinceramente, nesse carro não é muito bom, não. Eu tenho a impressão até de que é um pouquinho melhor do que no Pulse, talvez pelo acerto mais aerodinâmico aqui da carroceria do Fastback, né? Ele é um coupé. Entra bastante barulho de vento, principalmente quando você está em trechos rodoviários. Aqui na cidade você também escuta a motorização presente, sobretudo quando você aumenta um pouco mais a rotação dela, e os barulhos externos também. Pelo preço do carro, né, praticamente 180 mil reais nessa versão, merecia sim um isolamento acústico melhor trabalhado, com toda certeza. Agora eu quero falar um pouco para vocês, explicar como que é o funcionamento desse sistema híbrido leve. Já expliquei as telas aqui no painel que a gente tem, e nós percebemos através delas mesmo que ele entra para auxiliar o motor a combustão, sobretudo em subidas. Por quê? Na subida você sobe um pouco mais a rotação do carro. No motor 1.0 T200 da Stellantis, quando não tem o sistema híbrido leve, a gente percebe que ele sobe a rotação com maior facilidade. Aqui não, ele mostra o gráfico ali do motor elétrico atuando, e também você percebe que a rotação realmente fica um pouco mais baixa. Então, em geral, ele serve para deixar o motor um pouco mais suave, realmente fica. Ajuda sim no consumo de combustível? Sim, justamente por isso. Mas como eu disse para vocês, ele só atua entre 1.000 e 3.000 rotações mais ou menos. O que significa que na estrada é bem difícil que você perceba ele atuando. Às vezes você está ali a 105 km por hora, por exemplo, numa velocidade mais constante, andando de forma tranquila, e você percebe sim ele atuando um pouquinho, ele fica um pouquinho ali para cima, um indicador de energia do motor elétrico, mas é pouco. Agora, falando um pouquinho sobre o start-stop para vocês, não dá para desligar nesse carro, infelizmente. Eu tô aqui com o ar-condicionado acionado. Pelo que eu notei, ele não desliga 100% o ar-condicionado, mas ele enfraquece bastante. Em dias de bastante calor como hoje,
hoje, acima de 30 graus, você acaba percebendo isso com mais facilidade, né? Então é melhor do que ele desligar 100% como acontece nos carros que não tem esse sistema. Ainda não é tão bom quanto manter ele em pleno funcionamento, ó. Vamos ao nosso teste de desempenho. Infelizmente você não tem um botão para desligar os controles de tração e estabilidade, mas eu já coloquei aqui no Sport. Pé no fundo, ó. A saída demora bastante, viu? Depois que ele começa a deslanchar, mas demorou muito mesmo, hein? Ó, depois ele vai bem. 100, 110 e 120. Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês sobre o desempenho? Eu me decepcionei com a saída. Realmente a saída demorou muito, mesmo no modo Sport. E o motor não estava desligado, tá? Porque eu inibi ali o start-stop, deixando ele ligar o motor e andando só um pouquinho ali pra frente, né? Ele só desliga novamente depois que você passa de uma certa velocidade, mais ou menos 6, 7 km por hora. Depois que ele sai, ele deslancha bem. Para essa categoria de SUVs com motores 1.0 turbo, eu tenho a impressão de que o da Stellantis é um dos melhores, um dos mais vigorosos. Não que a diferença fique muito grande em relação aos outros, mas é realmente um bom desempenho. O carro anda bem sim. Nada extraordinário, não é um diferencial desse carro. Fala, nossa, eu vou comprar esse carro pelo desempenho porque nenhum concorrente entrega. Também não é assim, mas ele é bom. E sinceramente, esse é um carro gostoso de dirigir. Não necessariamente por ser híbrido leve, tá? Mas o carro, de modo geral, ele é bem gostoso. Claro, você não pode esperar uma condução esportiva nesse carro. Então, quando eu digo prazer ao dirigir, eu não estou falando necessariamente de fazer curvas a 200 por hora, de ter aquela resposta super rápida da direção e da motorização. Embora a direção eu acho ela até direta, viu? E é justamente essa a proposta. Você que gosta de um carro confortável, não falo nem só de suspensão, mas de modo geral, né? Você dirigir mais de forma tranquila, sem abusar muito do carro, né? O Fastback atende muito bem nesse quesito. Falando agora sobre conforto de suspensão, ó, vamos ver. Sinceramente, achei bom. Porém, esse carro aqui tem rodas de liga leve aro 18. E se elas fossem um pouco menor, talvez aro 17, eu acho que traria um conforto ainda maior para esse carro. Ainda assim, ele é macio, ó, você não se incomoda aqui nos desníveis. Não é o mais confortável que eu já testei. Está aquém dos chineses, por exemplo. Mas o conforto, eu acho que tá com um pezinho no mediano, mas ainda positivo. Acho que a Fiat fez uma boa calibração. Mas vamos à conclusão. Vale a pena ou não você levar para casa o Fiat Fastback Impetus híbrido leve? Como pontos positivos, cito para vocês o desempenho, o conforto, a iluminação dianteira e traseira, o porta-malas, a central multimídia e até mesmo o prazer ao dirigir. Como pontos medianos, consumo, dinâmica, acabamento, espaço interno, painel de instrumentos, sistema de som e também a lista de equipamentos. O painel eu acho bastante bom, tá? Mas pelo tamanho, como a gente já encosta aqui no 180 mil, poderia sim ser um pouco maior. Pontos negativos: segurança, só 4 airbags, etc. A autonomia, assistências à condução, isolamento acústico, o preço e o custo-benefício. Alguns equipamentos que eu senti falta: ACC, que é o piloto automático adaptativo, 6 alto-falantes, 6 airbags, reconhecimento de placas de trânsito, o botão para desligar o start-stop, modos de condução, você só tem o Sport, mas não tem um Eco, um Comfort, um individual e etc. Bancos elétricos, que existem em outras versões, aliás, só do motorista, mas pelo menos tem. Centralização de faixa, alerta de abertura de porta e iluminação interna em LED. Um apoio de braço traseiro também seria muito bem-vindo. Agora, para a gente entender se esse carro é caro ou barato, vou comparar com seus rivais. O Renault Kardian Iconic 1.0 Turbo custa R$150 mil. O Kia Stonic 1.0 Turbo, também híbrido leve, R$155 mil. O Caoa Chery Tiggo 5X Pro Max Drive 1.5 Turbo, também híbrido leve, que nome gigantesco, né? R$160 mil. Já o Peugeot 2008 GT 1.0 Turbo, também híbrido leve, esse mesmo conjunto mecânico, R$165 mil. O Volkswagen Nivus Highline 1.0 Turbo, R$168 mil. O Mitsubishi Eclipse Cross na versão Rush 1.5 Turbo é um SUV médio, mas ele custa R$170 mil, um preço bem próximo. O Hyundai Creta Limited 1.0 Turbo custa 171 praticamente. O Honda HR-V na versão EXL 1.5 aspirada também por 171.
171, o Jeep Renegade Sahara 1.3 Turbo 173. Dá até para considerar uma outra versão do Fiat Fastback, a Limited Edition 1.3 Turbo por 173. Há ainda o Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo por 175. O Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo por 177. Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0 Turbo por 177 também. E ainda, por último, mas não menos importante, o Nissan Kicks Advance 1.0 Turbo por R$178 mil. Eu, sinceramente, eu gostei mais aqui do Fastback Impetus do que eu esperava, embora o sistema híbrido leve não faça uma diferença tão grande. Sobre o sistema híbrido leve, eu esperava um pouquinho mais, com certeza. Eu posso afirmar que, certamente, eu não pagaria muito mais caro se esse sistema híbrido leve fosse opcional, mas como ele já está aqui incluso no carro, eu não vejo muito problema com isso. Na verdade, o maior problema desse carro é realmente o preço. Com os opcionais, ele acaba ficando mais caro do que a Limited Edition de 172 mil ou 178 mil naquela versão, já com banco elétrico e teto panorâmico. Pensando nisso, eu acho que é muito mais vantajoso você levar para casa o Fastback 1.3 Turbo, que tem consumo parecido, é mais equipado, anda bem mais e custa até menos.